Começarmos, eu quero que pode abrir Gênesis. So to get started, I would like to open in Genesis Pode ler todos os textos, por gentileza. and read out all the texts, please. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Hoje nós vamos falar sobre a história. So tonight we're gonna talk about history. Todos nós temos uma história. Each one of us has a history, E a nossa história ela começa ali, no jardim do Éden, and our story starts here at the junto com Adão e Eva na criação. Heaven Garden, along with Adam and Eve. Na doutrina dos decretos eternos de Deus, At the doctrine of eternal decrees of God. nós aprendemos que tudo foi planejado desde a eternidade por Deus. We've learned that everything had been planned since ever through God. Portanto, ali no jardim, Therefore, there in the garden, nós já tínhamos sido planejado por Deus. we had already been planned by God. Ele já sabia que nessa noite fria nós estaríamos aqui. He knew that tonight we would be here. Ali no jardim do Éden, And there in the garden, ele já sabia o seu nome. he already knew your name. Ele já tinha planejado o encontro contigo. He already had planned a meeting with you. No momento da criação, At the moment of creation, Deus ele já tinha você criado no coração dele. God already had you created in his heart. E com isso eu quero eliminar algo. And therefore, or for that, I want to eliminate something. Não existe coincidência. There is no coincidence. Para o Deus da Bíblia, For the God of the Bible, nós aprendemos que tudo acontece pela sua vontade. we learn that everything happens by his own will. Deus ele está no controle de tudo e de todas as coisas. And he is in control of all things and above everything. Porque ele é soberano. Because he is sovereign. Ele é poderoso. He is powerful. Ele é o alfa e o ômega, He is Alpha and Omega, o princípio e o fim. the beginning and the end. Tudo que foi planejado por ele. Everything that had been planned has been planned by him. E para ele são todas as And coisas. for him are all things. Romanos capítulo 1, verso 20. Romans chapter 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus, ele é poderoso. God is powerful, Ele planejou todas as coisas. and he planned all things. E ele te atraiu pela sua graça para estar aqui hoje, And he attracted you by his grace to be here today. para ouvir essa palavra, To hear this word, que eu tenho certeza que vai frutificar no seu coração. which I'm sure it's going to bear fruits in your heart. Porque a palavra ela nos confronta. Because the word confronts us. E a palavra ela nos dá direção. The word of God gives us directions, E ela nos transforma. and it transforms us. Mas pode ficar tranquilo, nós não vamos falar hoje sobre os decretos eternos de Deus. But hold still, we're not going to talk about the decrees. Como fala decretos, DJ? Decrees eternal of God. Acabou, é a última vez, prometo. Nós não vamos falar sobre isso.
we're not going to talk about this. Esse não é o tema dessa mensagem. That's not the theme about. That's not what about I'm going to Se você talk quer aprender about. mais sobre isso, If you want to learn a bit more of that, eu te convido para vir para os estudos bíblicos toda segunda-feira. I want to invite you to be at the Bible study every Monday. E agora que a gente vai entrar na palavra mesmo, And now we're going to get started through the word eu quero te convidar a ficar de pé. itself. I would like to invite you to stand up. Em reverência ao nosso Deus, In reverence to our God, em reverência ao Espírito Santo que está neste lugar, in reverence of the Holy Spirit that is here. curve a sua fronte, vamos falar com o Senhor. May you bow your head and let's talk to the Lord. Fale com Deus, peça para que o Senhor ele venha falar ao seu coração, Talk to God and ask Him to speak to your heart, para que ele venha confrontar o seu coração. that He may confront your heart. Porque a palavra de Deus ela nos mostra, Because the Word of God shows us. a palavra de Deus ela nos mostra Because the Word of God shows us que quando nós oramos a Deus, that when we pray to God, ele responde. He answers us. E então peça para que o Deus ele fale com você neste momento. So may you ask that God speaks to you tonight. Feche teus olhos. May Pai you querido e close your santo, eyes. estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque Tu és santo. Nós te exaltamos porque Tu és maravilhoso. E não existe ninguém como Tu és. Não existe ninguém digno de toda a honra. Não existe ninguém digno de toda a glória e de toda a adoração como Tu és, Pai querido. Por isso, neste momento, nós te exaltamos, ó Pai, e nós te agradecemos pelo fôlego de vida que é em nós. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela vida, Senhor, que o Senhor nos deu, ó Pai, a vida que o Senhor comprou com sangue precioso vertido naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos trazer aqui. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos atrair pela sua graça, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque nessa noite fria, o Senhor tem uma palavra dos céus para os nossos corações. E eu creio que nós sairemos daqui transformados e renovados pelaquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos abrir o nosso coração e entender que o Senhor planejou uma história para cada um de nós, que o Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós e que nós precisamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar sobre... Pode sentar. You may be seated. Okay, we're gonna talk about. Nós vamos falar sobre a história dos homens da Bíblia. We're gonna talk about men of God, God's men, about the Bible and the Bible, E sobre a nossa história. and as well about our own history. Os personagens bíblicos, os homens e as mulheres, Those characters, the men and women of the Bible, que foram escolhidos por Deus they've been chosen by God para ser usados para cumprir aquilo que Deus tinha planejado, to be used and to fulfill what God had planned, para fazer o nome do Senhor conhecido. to get to know God's name and known. Foram homens e mulheres que Deus escolheu They've been men and women of God that He chose, para que a sua vontade se cumprisse. so His will could be fulfilled. Mas não existe uma fórmula, But there is, it wouldn't exist a formula. não existe um padrão que Deus falou assim, olha, eu vou escolher só esse aqui porque ele é bonito. There is not, wouldn't exist a pattern. Okay, I'm gonna choose this one because he's a good looking, Eu vou escolher esse aqui porque ele é forte e ele é bonito. or I'm gonna choose this one because he's tall and handsome and he's strong. Não, o que Deus olha é o coração disposto. No, what God is looking for, it's a willing heart. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, And when you look at the Word of God, nós vemos homens e mulheres we can see women and men que abriram o seu coração, that they have opened their heart. que creram no Senhor, They believed in the Lord. que creram na promessa que Deus deu para eles, They believed in the promise that the Lord gave to them. que creram que Deus já tinha planejado They believed that the Lord had planned, e que não importasse o que acontecesse, Deus estaria com eles até o final, and He wouldn't mind about anything that would happen if the Lord would be with them, porque Ele é fiel. because He is faithful. E como a palavra dele diz, Ele não falha. And as His own word says, He wouldn't fail. E Ele não é filho do homem para que minta. And He's not a son of a man to Então, lie. se Deus prometeu, Ele estaria com eles. So if God promised that the Lord would be with them, He would be with E them. existem vários homens e mulheres da Bíblia que nós poderíamos falar. And there are many characters, men and women of God in the Bible that we could say, Mas eu reuni alguns deles. but I've gathered a few of them. Nós vamos falar somente o resumo desses And homens, we're gonna do summary about them, para que não fique algo cansativo.
That may not be something too long. mas para que fique algo claro e objetivo. What I want it to be something clear and direct. E que realmente você seja confrontado por isso. And you may be confronted by this. O primeiro deles que nós vamos falar é sobre José. So the first one we're going to be talking about is Joseph. José, ele nasceu em uma grande família. Joseph was born in a great family. Ele era irmão caçula de 11 irmãos. He was the youngest of brothers of 11. Mas ele era o primogênito da Raquel, But he was the firstborn from Rachel. a preferida de Jacó, And she was the favorite wife, Jacob's wife. a qual tinha passado a maior parte da sua vida como estéril. She had been barren, a barren woman for the most time of her life. E a palavra de Deus, ela diz lá em Gênesis 37, verso 3, And the word of God says in Genesis 3:37 que Israel, Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos. it says that Jacob used to love Joseph more than all the other sons, Porque ele era o filho da sua velhice. because he was the son of the old age. E a primeira vez que o pai dele demonstra esse amor diferente And the first time that his father shows this different love towards Joseph, é quando ele dá uma túnica para o seu filho. it's when he gives him a cap. Mas quando ele faz esse ato, But when he is giving him this present, os seus irmãos, então, eles começam a odiar o seu próprio irmão. Joseph's brothers start to hate him. E aquilo, então, se torna um ódio. And that becomes really great hate. E dia após dia, o ódio crescia de tão forma dentro do coração dos seus irmãos, And day after day, the hate inside their hearts used to grow in a such way que eles não podiam mais conversar amigavelmente. that they couldn't have a friendly talk. E após disso tudo acontecer, And after all of that happened, ele é traído pelos seus próprios irmãos. their own brothers betrayed him. Os seus irmãos tramam contra ele. And they plan against him. Eles jogam ele dentro do poço. And they throw him inside a deep well, yeah. Eles vendem o seu irmão. And they sell him E José, as a slave. então, ele é necessário que ele passe por vários momentos. So it's in need that Joseph go through the process or different situation. É necessário, então, que José ele sofra todos os processos. So it's in need that Joseph would suffer the whole process. Porque ele foi escravo, Because he had been a slave ele foi prisioneiro. and a prisoner. Mas o final da história todos nós já sabemos. But the end of the story we all know. Ele se torna governador do Egito. He became the prime minister of Egypt. E o que eu quero dizer com isso? And what I'm telling, or what do I mean by this? Deus ele não precisa nos falar o final da história. God doesn't need to tell us the end of story. Deus, se ele planejou algo para nós, So if God had planned something to us, a palavra dele nos garante que ele estaria conosco até o final. His own word guarantee us that He would stay with us till the end. Mas ele usa os processos But He uses the process para te capacitar, to enable us. para que quando a primavera chegue, Then when the spring comes, você esteja preparado para aquilo que Deus planejou para você. you could be ready for what the Lord is telling you. Para José se tornar governador do Egito, To Joseph become the primary ministry, ele precisa aprender um novo idioma. he had to learn a new language. Ele precisa aprender como viver como escravo. He needed to learn how to live as a slave. Ele precisa viver como aprender como um prisioneiro. He needed to learn how to live as a prisoner. Para quando ele se tornasse o grande líder daquela nação, So when he would become a greater leader of that nation, ele não perdesse a humildade no coração he dele. wouldn't lose the humbleness of his heart. E ele soubesse aquilo que ele tinha que fazer. And he would know what he had to do. A sua história, ela não está escrita para você vencer sobre os homens. Your story, your own story, it's not written by or for you to conquer over men. A sua história está escrita para glorificar o nome do Senhor. Your own story, it has been written to glorify God. O segundo homem que nós vamos falar é sobre Abraão. And the second person that we're going to be talking about is Abraham. Abraão é o homem mais falado da Bíblia. And I believe he is dos. one of the most men that we spoke about. Eu não vou that we fazer um speak resumo about in the sobre Bible. Abraão, I'm not going to do a summary about him.
Mas só para nós entendermos, foi necessário que Abraão saísse da sua casa, But just to understand this, was in need that Abraham would leave his house, saísse do conforto do seu lar, to leave the comfort of his own home. caminhasse para uma terra que ele não conhecia, He would walk towards a land that he didn't know, para que ele se tornasse aquilo que Deus havia preparado para ele. so that he could become the man that the Lord had called him to be. Ele precisou confiar que mesmo em sua velhice, He needed to trust that even still in your old age, que mesmo com o problema da sua mulher de não poder ter filhos, even with his wife couldn't have child, que Deus iria honrar a promessa que tinha feito para ele. he had to believe that God would honor the promise that he himself did to him. Por mais difícil que pareça, Even if it's looking very hard, por mais difíceis que as provações e os problemas eles ocorrem na nossa vida, even with the true hard situations and problems that could happen in our lives, é necessário acreditar it's in need to believe e ter fé que o Senhor está conosco. and have faith that the Lord is with us. O Senhor Deus prometeu e Ele estará conosco até o final. If the Lord had promised us, he will be with us to the end. Sabe, foi necessário que Abraão ele confiasse em Deus. You know, it was necessary that Abraham would believe that Que Deus iria prover o cordeiro. God would provide the lamb. Foi necessário ele confiar nessa promessa. Was necessary that he could believe in that E promise. na hora que ele estava subindo lá para o monte, When he was going up towards the top of the mountain, ele vira para o seu filho, os seus servos e diz: Deus proverá. he would say to his own son and all his servants, God will provide. E Deus proveu. And the Lord provided in these. É necessário ter fé que Deus está no controle de todas as coisas. It's in need to believe or to have faith that God is in control of all things. Sabe, todos esses acontecimentos na história de Abraão You know, all of that happened to Abraham's life nos mostram que é necessário viver os processos estabelecidos por Deus. shows us that it's necessary us to live the whole process that God gives us to live. Pois cada processo que nós vivemos Because each process that we live, é um parágrafo que Deus tinha planejado para a nossa história, it's a chapter that the Lord had planned for our own story, para cumprir os capítulos daquilo que Deus planejou. to fulfill all the other chapters that he had planned. Sabe, se talvez Abraão tivesse pulado todos esses passos, You know, maybe if Abraham had skipped all the steps, talvez hoje nós lendo a Bíblia não fizesse muito sentido quando fala que Abraão é o pai de grandes nações. maybe it wouldn't have much sense for us reading that he would be a father of a great nation, Porque não teria base, because we wouldn't have the basement of it, não teria entendimento. wouldn't have the understanding about it. Mas foi necessário Abraão viver tudo o que ele viveu. But it was in need that Abraham could have lived everything that he lived. Foi necessário ele viver sem tentar pular os seus It passos, was necessary that he would live without trying to skip any step. para que hoje a história dele nós olhássemos e entendêssemos aquilo que Deus planejou. So for today, we could look to his story and understand everything that he lived. Não tem como pularmos os processos da nossa história. We cannot skip the process of our own story. Precisamos viver para entender aquilo que Deus tem para We nós. need to live to understand what the Lord has for us. O próximo que nós vamos falar é sobre Davi. And the next one we're going to talk about is David. Davi é um cara que eu gosto muito na Bíblia, David is a man that I really like in the Bible porque foi um homem a qual cometeu muitos erros, because was a man that committed loads of mistakes. mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. But he is named a man after God's heart. Sabe, foi necessário Davi ele ser ungido a rei, Was necessary that David would be anointed as a king, mas não assumir o trono de imediatamente. but he couldn't take the throne immediately. Foi necessário ele enfrentar um leão e um urso, Was the need that he could conquer a bear and a lion, para que ele tivesse experiência para enfrentar Golias, so he could have the experience to face Goliath, para que ele tivesse experiência para enfrentar os exércitos que ele ia enfrentar pela frente, so he could have the experience to face the army that he would have in front of him,
Foi necessário ele pecar e cometer aquilo que ele errou contra o Senhor. Was necessary to sin and commit everything that he did against God. Para entender o quão doloroso é não fazer a vontade do Pai. To understand how painful it is to not do the will of God. E foi nessas experiências que ele entendeu que é necessário termos um coração quebrantado e humilde na presença de Deus. And it was through this experience that he understood how important it is to have a humble heart towards God. Porque nada é mais valioso, nada nós precisamos mais do que o perdão diário de Deus em nossas vidas. Because there is nothing else more valuable than the forgiveness of the Lord every day towards our lives. Davi viveu momentos importantíssimos na sua vida. David lived very important moments in his life. Viveu etapas que ele não poderia pular. He had lived steps that he couldn't skip. Para além de se tornar o rei de Israel. To become even more the king of Israel. Ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. He also was known as a man after God's heart. Processos vividos preenchem a história escrita por Deus. The process that we live fill it up the story of God towards us. O próximo que nós vamos falar e o último. And the next one we're going to talk about and the last one. O último homem da Bíblia que nós vamos falar é Paulo. The last man that I want to mention today in the Bible is Paul. Sabe, Paulo, ele era perseguidor de cristãos. Paul was a persecutor, a Christian persecutor. Mas foi necessário que ele se tornasse perseguido para que ele entendesse. But was necessary that he would become the one being persecuted so he could understand. O que a palavra diz em Atos 9:16. What the Bible says in Acts 9:16. O quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. How important it is to suffer by the name of the Lord. Paulo, ele viveu todas as experiências que foi dada para ele. Paul had lived all the experience that was given to him. Todo o sofrimento que Paulo passou. All the suffering that he had been through. Para hoje ele ser conhecido de um dos maiores evangelistas que o mundo já viu. Therefore, for today he would be known as one of the greatest person that spread the gospel. Ele literalmente viveu aquilo que Deus planejou para ele. He literally lived what God had planned to him. Eu quero dar um exemplo aqui em Atos. I want to give an example in Acts 19:15. Pode ler. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Só isso. Quando eu estava meditando nessa palavra, when I was meditating upon this word, eu comecei a falar com Deus. I was starting telling God. E para quem ministra a palavra sabe o quão difícil é fazer isso aqui. And for those who brings the word of God up here and knows how hard it is. É uma responsabilidade muito grande. It's a great responsibility to do. E aí eu comecei a entender aquilo que Deus ele estava querendo me dizer com a minha história. So I start to understand what the Lord was trying to tell me regarding my own story. E conversando com Douglas, ele até mencionou esse capítulo para mim. And talking to Douglas, he even mentioned that chapter for me. E nós estávamos conversando e aquilo fez muito sentido. We were talking about it and that makes totally sense to me. Quando nós olhamos para essa passagem aqui, When we look towards this text, a palavra ela diz que 7 filhos de um judeu chamado Seva, the Bible says that 7 kids of a Jewish man called Seva, eles tentavam expulsar um demônio em nome de Jesus, a qual Paulo pregava. they were trying to rebuke a demon that in Jesus' name, which was a person or a man that Paul used to preach about. E aí a Bíblia nos mostra que os demônios respondem isso aqui. And the Bible shows us that the demons answer this. Eu conheço Jesus, I know Jesus, eu conheço Paulo, and I also know Paul. mas quem são vocês? But who are you? Sabe o que isso está me ensinando? Do you know what that's telling me or teaching me? Que muitas vezes nós tentamos viver a experiência dos outros. That many times you are trying to live the experience of the others. Muitas vezes nós tentamos viver a história que foi planejada para o outro. Many times you are trying to live the story which has been planned for the other. A intimidade que ele tem com Deus, eu quero viver para mim, na pele dele. The intimacy that he has with God, I want to live under his own skin. É isso aqui que a palavra está nos ensinando. And that's what the Bible is telling us. É claro que se nós olharmos de uma forma mais apologética,
Of course, if you're looking in a way a bit more apologetic, Esses versos eles são muito mais profundos do que isso. those verses are really are more deeper than we think. Mas o que nós podemos aprender But what we can learn, é que aqueles homens, aqueles 7 homens, it's that those 7 men, eles tinham que ter uma vida com Deus. they had to have a life with God. Eles tinham que ter vivido uma intimidade com Deus. They had to live an intimacy with God. Mas eles não viveram. But they didn't. E aí eles tentaram fazer aquilo que Paulo fazia And sem saber o que era. And they were trying to do what Paul had did without knowing what that means. Nós precisamos viver aquilo que Deus planejou para nós. We have to live what God planned for us. Você precisa ter intimidade com Deus. You need to have intimacy with God. Você precisa ter intimidade para quando o demônio se levantar na sua vida, em nome de Jesus, você mandar ele sair. You have to have intimacy with God, so when a demon would raise up against you, we would rebuke in Jesus' name. Você precisa ter intimidade com o Pai. You have to have intimacy with God. Falando um pouco mais de Paulo, vamos ver o que fala lá em Filipenses, capítulo 4. Não precisa abrir. And still talking a little bit more about Paul and in Philippians. Filipenses, capítulo 4, And chapter 4 ele nos ensina muitas coisas. teaches us a lot. Paulo, ele era incrível. Paul was incredible. E muitas das coisas com que ele faz, com que ele falava, And many things that he did and he used to say nos mostra o quão necessário é viver os nossos processos. shows us how necessary it is for us to live our own process. Viver as etapas da nossa vida, To live every step of our own lives. sem tentar pular nenhuma etapa. Without trying to skip any other step. Porque Paulo ele vai dizer assim, olha, eu aprendi a viver contente Because Paul is going to say, I have learned to live happy em toda e qualquer circunstância e situação. in every and each circumstance or situation. Seja como pobre, As a poor man, seja humilhado, humbled man, seja honrado. being an honored man. Em todas as situações eu aprendi a viver. In all situations, I've learned to live. E aí no verso 13 ele fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. And on the verse 13 says, I can do all things through the one that strengthens me. Eu não sei qual o processo que você está passando hoje. I don't know which process are you going through today. Aquilo que você está precisando em Deus. And what you need from God. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para sua vida. I don't know the calling that God has for you. Isso é entre você e Deus. That's between yourself and God. Mas saiba que é necessário você viver o que você está vivendo. But understand that it's in need or it's necessary to you to live what you've been living now. É necessário que você passe por essa situação. It's necessary that you've been going through the situation. Para que quando você chegue aonde Deus planejou, So when you reach what God planned for you, você possa entender o projeto de Deus. you can understand the whole project from God. Se você confiar em Deus e na história que Ele planejou para você, If you trust God and the story that He planned for you, Ele te dará vestes novas para cada temporada da sua He vida. gonna gives you new garments for each season in your life. E hoje é só mais um capítulo da sua história, And today it's just another chapter of your life onde Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está com você. where the Lord brought you here to tell you that He is with you. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, But in a while I was meditating upon this word, Deus começou a falar para mim, e você? God started telling me, how about you? É muito bonito, é muito bom nós termos a Bíblia, irmãos. It's pretty and it's really good to have the Bible, brothers. É necessário se alimentar todos os dias. It's necessary to get fed every day. É necessário aprender sobre a história desses homens. It's necessary to learn about those men. Porque são homens e mulheres os quais aprenderam a viver segundo o chamado de Deus. Because they're men and women that learned how to live according to the call of the Lord. Que aprenderam a viver nos processos da vida. They've learned to live the process of life. E entenderam que em todos os processos Deus era glorificado. And they understood that through the whole process the Lord had been glorified. Mas a pergunta que começou em meu coração era: The Lord was being glorified. And the answer and the question that started in my heart was, e a nossa história? how about our own story? E o nosso chamado? How about our own call?
Deus, ele nos chamou. God called us. A palavra diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. The Bible tells us that He knows us since our mother's womb. E se nós entendemos que ele é soberano, And if we understand that He's sovereign, ele planejou uma história para nós. He planned a story to us. Ele planejou para que nós fizéssemos como esses homens fizeram. He planned to us to live as those one lived as well. Que vivesse, que viajasse levando a palavra do Senhor. That we could travel taking the word of God forward. Vivendo aquilo que ele planejou para nós. Living what He had planned to us. Mas é muito difícil isso, irmãos. But it's very hard that, brothers. Porque muitas vezes nós queremos olhar a vida do nosso irmão. Because many times we are looking over our brother's life. E aí nós tentamos viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. And we try to live what that particular person is living. E eu já fiz isso. And I've done that before. Teve um certo dia que estávamos conversando, eu e os meninos. A certain day I was talking myself and the guys. E eu comentei com eles que a minha vontade era ser como um amigo meu que trabalhava no banco. And I meant to them that my own will was to be as a friend that I used to work in a bank. E eu lutei por isso por um tempo. And I thought for that for a while. Eu fiz a prova para entrar no concurso público. I've done the test to be a public server. Eu não passei por 2 pontos. I didn't go or didn't pass for 2 points. Aí eu tentei novamente, And then I tried again em outro banco, sem fazer prova. in a different bank without a test. Eu não consegui. But I couldn't. Mas porque eu estava olhando para um amigo But because I was looking towards a friend que trabalhava lá e tinha uma vida boa. that was living there, that was working there, and he had a good life. E eu estava pensando que eu tinha que viver como ele. And I was thinking to myself, I have to live as him. Mas isso não era aquilo que Deus planejou para mim. But that wasn't the plan that the Lord had for E a me. partir do momento que eu entendi que não era aquilo que Deus queria para mim, And from the moment that I understood that it wasn't what God was having for me, as coisas começaram a acontecer. things started to happen. O Alex e a Mirelle, quando eles se mudaram para Amsterdã, Alex and Mirelli, when they moved to Amsterdam, a Mirelle deixou o testemunho dela aqui, ela falou algo sobre isso. Mirelli gave her testimony and she mentioned something about it. Ela falou assim, olha, nós estamos indo para lá. She said, we're going over there. Nós estamos indo para onde Deus está nos levando. We are going where God is bringing us to. Mas não olhe para nós. Não olhe para essa oportunidade que Deus está nos dando. And she was saying, don't look to the opportunity that God is giving us. E não tente viver aquilo que Deus planejou para nós. And don't try to live what God planned to us. Porque é muito bom, claro, é. Because it's really good, of course it is. Mas Deus tem um plano para a sua vida. But God has a plan for you, for your life. Ele planejou a sua vida. He planned your life. E nós devemos viver a história, aquilo que Deus planejou para nós. And we have to live the story what God planned for us. Sabe, tentar viver a história dos outros não vai nos ajudar. Trying to live someone else's life, it's not going to help us anyhow. Só vai nos atrapalhar. It's just gonna be hard for us. Porque isso vai trazer descontentamento para nós. Because we're going to be unhappy. Isso vai trazer para nós sentimentos que nós não deveríamos estar sentindo. It's going to bring us feelings that we shouldn't be feeling. Ah, mas é difícil viver com tantas dificuldades. O meu irmão lá está bem. Oh, but it's really hard to live among so much trouble. The other brother over there, everything is going fine. E eu estou na igreja junto com ele. And I'm attending church as him. Mas é necessário que você viva as estações que Deus planejou para você. But it's necessary to you to live the seasons that the Lord planned for José, you. ele passou por tudo que ele passou. Joseph had gone through everything that he passed through. Tanto sofrimento que eu não sei se eu aguentaria. So much suffering that I don't know if I could handle myself. Para se tornar aquilo que Deus planejou, governador. So he could become the one that he turned himself because God planned this. Paulo foi perseguidor. Paul had been a persecutor. Se tornou perseguido. And he was the one being tracked down after. Para entender o quão maravilhoso é viver para o nome do Senhor. To understand how amazing it is to live for the name of the Lord. O problema é que nós tentamos roubar a página da nossa vida. The problem is we are trying to rob the page of our own lives. Nós tentamos mudar aquilo que Deus planejou para nós. We are trying to change what God has for us. Mas é necessário viver essa etapa. But it's necessary to live this step. É necessário você passar por isso. It's necessary that you have to live this. Não importa o quão difícil está sendo. It doesn't matter how hard it's been through or how hard it's going. Deus está com você.
God is with you. Sabe, nessas fases que nós passamos, And know through these seasons that we go through, nos momentos mais difíceis, during the hardest moments, é onde nós escrevemos os capítulos mais importantes da nossa história. it's where we write down the most important chapters of our own story. Cada dia que nós vivemos Each day that we live, é um dia a mais daquilo que Deus planejou. it's another day that God planned for us. É a mesma coisa, irmãos, que você tentar pegar um projeto de um engenheiro. It's the same, brothers, that you try to get a project of an engineer E dar para uma pessoa que não é engenheira, and handle to someone that it's not an engineer, que não entende nada do projeto, a person that wouldn't understand anything about the project, e pedir para ela executar. and ask her to execute it. Não vai funcionar. That's not going to happen. É a mesma coisa com Deus. And it's the same with God. Deus planejou a nossa vida. God planned our lives. Ele tem um plano para nós. And He has a plan for E us. se nós tentarmos viver sem Ele, And if you're trying to live without Him, não vai funcionar. that's not going to work. Porque Ele é perfeito. Because He's perfect. E Ele tem a habilidade perfeita. And He has the perfect skill. Somente Deus conhece a nossa história. Only God itself knows our own story. Porque foi Ele que planejou o começo, o meio e o fim. Because He was the one that planned the beginning, the middle, and the end. E pegando nesse ponto, And about this point, toda a história ela tem o começo, o meio e o fim. every story has a beginning, a middle, and the end. O nosso começo ele se inicia lá com Adão. And our beginning starts in Eden. Em Gênesis 2, quando tem a criação, como In nós lemos. Genesis 2, when the creation happens, as we read, O nosso início da nossa história começa lá. that's the beginning of our own story. Mas se você continuar a ler no Gênesis 3, você vai ver a queda do homem. But if you kept reading Genesis, you will see that a man fall. E com a queda do homem, And with this fall, a partir daquele momento, o homem ele é condenado para o inferno. and from that moment beyond, the man is condemned to hell Por conta do pecado, because of sinning. o homem se rebela contra Deus. The man creates a rebellion against God. E Romanos 3 diz que não existe um justo sequer. In Romans 3 says there is no righteous Não at há all. que faça bem. There is not even one that would do good. Todos se desviaram e pecaram contra Deus. Everybody had sinned against God. Portanto, o nosso destino ele já estava determinado, que era o inferno. Therefore, our destiny was already predicted. Porque, It was hell. porque, como diz lá em Romanos 5, Because as it says in Romans 5, o pecado ele traz a morte. sinning brings us death. O pecado ele reina para a morte. Sinning reigns for death. E ele era o destino no começo de tudo que nós And tínhamos. that was the destiny that we had at the beginning of all things. E no meio de toda essa bagunça, But among all of that mess, no meio de todo esse pecado, among all sins, no meio de toda a rebelião do homem contra Deus, among the rebellion from man against God, Deus ele envia Jesus. God sends His only Son, Jesus. Ele envia o Salvador, He sends the Savior, aquele que já estava planejado desde a eternidade. the one that was already planned since eternity. Ou você acha que Deus ele não sabia que o homem iria fazer isso com ele? Or do you think that man wouldn't sin against God? Ele já sabia. He already knew about it. Por isso que ele já tinha planejado. And therefore He had planned. Jesus já estava planejado a sua vinda. Jesus was already planned to come. E como diz lá em João capítulo 1, verso 1, And it says in John chapter 1, no princípio era o verbo. at the beginning He was the Word. O verbo estava com Deus. And the Word was with God. E o verbo era Deus. And the Word was God. E foi necessário que o verbo ele viesse para essa terra. And it was necessary that the Word would come to earth. Foi necessário que Jesus ele se despisse da sua glória. It was necessary that God would leave His glory. Foi necessário que ele deixasse o esplendor da sua glória nos céus. It was necessary that He would leave the splendor of His glory in heaven. Se humilhasse em forma humana. Would humble Himself as a human being. Caminhar com os pecadores. To walk through the earth with the sinners one. Caminhar nesse lamaçal do pecado que é o mundo. Walk through the sin and the word. Ele viveu como 100% homem, mas 100% Deus. He lived as 100% man, but as well 100% God. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. And the Bible says that He had been obedient to death and crossed death.
Como diz lá em Filipenses 2. crucifixion, as it says in Philippians. Sabe, Jesus ele foi calado ao matadouro. You know, God walked through as his lamb without saying anything. Ele foi calado sem questionar. He was in silent without questioning anything. E ele foi chicoteado. And he had been whipped. Ele foi maltratado. And he had mistreated. Ele Had been apanhou. mistreated. He suffered. Ele teve as suas mãos pregadas na cruz. He had his own hands nailed on a cross. E o peso que nos traz a paz hoje estava sobre ele. And the burden that brings us peace today was upon him. Quando eu olho para a parábola das 99 ovelhas, When I look to the story of the 99 sheep, hoje eu tenho uma visão diferente. today I have a different vision about it. Porque a palavra ela diz que o bom pastor, ele deixa as 99. Because the word of God says that he leaves the 99 behind E ele vai atrás daquela perdida. and he goes after the one which is lost. E hoje quando eu olho para a palavra do Senhor, And when I look towards the word of God, eu vejo que Jesus ele veio para essa terra. I see that Jesus came to this earth Não tinha um sequer justo. and none of us was righteous enough. E ele foi atrás de nós. But he came after us. E como a parábola diz, ele nos pegou no colo, And as the story tells us, he took us by his own hands. colocou sobre os ombros He placed us upon his shoulders, e trouxe para casa e festejou conosco. brought us home and rejoiced with us. Só que o problema But the problem é que o peso que estava sobre Jesus não era somente de uma ovelha. is that the burden that was over Jesus' shoulders wasn't just of one sheep. Era o peso de todos nós. It was the burden of all of us. De toda a humanidade estava sobre Jesus. The whole burden of the mankind was upon Jesus. Em Romanos capítulo 5, verso 21, In Romans chapter 5:21, A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. do mesmo jeito que o pecado reinou para a morte, as the same way as sin reigned in death, Jesus, mediante a ele, through Jesus, nós temos a vida eterna. we have eternal life. Nós temos a vida eterna. We have eternal life. E se isso não transforma a sua vida, And if that wouldn't transform your life, eu não sei o que poderia transformar. I don't know what else would do so. Porque nós estávamos condenados. Because we were condemned. Nós pecamos contra Deus, We sinned against God, contra o nosso Criador. against our own Creator. Mas foi necessário que ele viesse a essa terra, But it was necessary that he would come to this earth, morresse por nós, that he would die, mas ao terceiro dia ressuscitasse, And- vencendo Satanás. resurrected on the third day, conquering Satan. E o que nós temos hoje? And what we have today? Hoje nós temos a garantia da eternidade. We have the guarantee of eternity. Sabe, a nossa vida foi marcada entre o antes e o depois. Our lives has been marked before and after. A história da humanidade ela é marcada sobre o antes e o depois. The human being or the humankind history had been marked as before and as after Christ. Antes de Cristo Before Christ, e depois de Cristo. after Christ. E hoje nós temos a eternidade nas mãos. And today we have eternity in our hands. Nós temos a certeza da eternidade pela palavra do Senhor. We have assurance of eternity because we have the word of God. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, We are no longer slavers of sin porque Jesus nos libertou. because Jesus set us Nós free. fomos comprados com sangue precioso. We've been bought by a precious blood. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. And his own word would says in Corinthians, Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. for you were bought at a price, therefore glorify God in your own body. A nossa história ela é marcada pelo antes e depois. Our own story had been marked as before and after. A nossa história é marcada pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. Our own story is marked through the blood of Christ that had been shed on the cross. Não adianta. A humanidade pode tentar dizer que não existe, The mankind could say that it doesn't exist, mas a história é marcada pelo antes e depois de Cristo. but history had been marked as before Christ and after Christ. E um dia todos irão dobrar os seus joelhos And one day every knee will bow,
e declarar que Jesus Cristo ele é o Senhor dos and senhores. declare that Jesus is the Lord of the Lords. Sabe, todas as nossas histórias têm processos. Do you know, all our histories has a process. Todas as nossas histórias, elas têm momentos que precisamos passar. All stories has moments that we had to go through. Mas o principal But the main point é hoje saber que o nosso final is to get to know today our end. é com Jesus Cristo nos céus. It's with Jesus Christ in heaven. Porque como ele diz, eu estou indo para os céus, Because as he says, I'm going to heaven, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, o Consolador, but I'm going to leave the Holy Spirit with you. e ele estará com você nesses momentos. And he's going to be with you through those moments. Enquanto isso, eu estarei nos céus preparando morada. And while that, I will be in heaven getting ready and living for you. E um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. And one day I will return to collect my church. E para nós finalizarmos, And to finish, podemos dizer que Deus ele tem uma nova história para nós. we can say that God has a new story for us. Porque se analisarmos como a Bíblia diz, Because if we analyze as the Bible says, nós estávamos condenados. we were condemned. Não tinha jeito, o homem não poderia se salvar sozinho. There wouldn't have any other way. Man couldn't save himself. Mas o Criador, ele enviou o seu próprio Filho But the Creator sent His only Son para morrer numa cruz do Calvário por nós. to die for us. Para que hoje nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. So today we could have access to eternal life. E qual que é a herança? 1 Pedro capítulo 1, verso 3 ao 7. And the heritage that we could see, it's 1 Peter. Não precisa ler, mas ela diz assim, ó: Deus tem uma herança reservada para você. God has a heritage reserved for you, A qual é incorruptível. which cannot be broken. Deus ele vai te guardar. God is gonna keep you. Deus ele vai te proteger das mãos do Satanás. He's gonna protect you against Satan's hand. Ele nos guarda. He guards us. He look after us. Ele cuida de nós. He is taking care of us. E a provação que nós vivemos, And the probation that we live, que ela possa provar que nós somos cristãos verdadeiros. it could prove that we are real Christians. E que tudo isso que nós estamos vivendo é para a honra e glória do nome do Senhor. And may all those things that we are living could be to glorify His own name. Ah, mas e os problemas que eu vou passar? Oh, how about the problems that I'm gonna face? Mas e os momentos difíceis da minha história? How about the hard moments of my own story? E as tribulações? And the tribulations? Salmos 84, 12 diz: ó Senhor dos exércitos, Psalms 8:4 says, "Oh Lord, feliz o homem que confia em ti. happy are the ones that believe in you." Nós precisamos confiar que o Senhor está cuidando de nós. We have to trust that the Lord is looking after A us. Bíblia ela é cheia de momentos o qual Deus está nos lembrando isso. The Bible is full of moments where the Lord reminds us that. Isaías 49 é a mesma coisa. Isaiah 49 is the same. Deus ele fala mesmo que se a mãe esquecer o filho que amamenta, God's telling us that even if a mother forgets his own son, eu não esquecerei de ti. He will not forget you. Nós precisamos perseverar em oração. He won't forsake you. We have to persevere in prayer. Buscar em Deus o nosso destino com Ele, aquilo que Ele quer que a gente faça nessa terra. Seek the Lord what He wants us to do in this earth. Qual é o nosso objetivo aqui para Ele? What's our target for Him in this earth? Nós sabemos que é para glorificar o nome do Senhor. We know that we live to glorify His name. Sabe, mesmo que você hoje, eu não sei se existem médicos aqui, doutores, eu não sei, I don't know if you're a doctor here, maybe, professores, teachers, qualquer profissão, any kind of professional life that you lead. todos é para a glória de Deus. Everything go on, it's to the glory of God. Tudo o que nós fazemos Everything that we do, é para que o nome do Senhor ele seja glorificado. it's to glorify the name of the Lord. E para finalizar, vamos ler em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11 e 12. And to finish, 2 Thessalonians. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Se coloca de pé. Let's all stand up, please. Mais uma vez, que você possa curvar a sua fronte. O Ministério de Louvor já pode estar à frente. Once again, I would like to invite you to bow down your head. Fale com Deus neste momento. I would like to invite the worship to come front as well. Let's talk to God.
Irmãos, a Bíblia ela nos mostra muitos homens e mulheres The Bible shows us many men and women of God. que andaram com Deus. They've been walking with God. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer te dizer que Ele quer que você ande com Ele. But the Lord is telling you that He wants you to walk with Him. Ele quer te usar. He wants to use you. Ele quer que através de você o nome dele seja glorificado em todos os lugares. He wants His name to be glorified through you everywhere. Independente se você é médico, Doesn't matter if you're a doctor, se você é um professor, se você trabalha aqui como cleaner, a teacher, or even as a cleaner. você tem uma história e Deus planejou para que o nome dele fosse glorificado. You have your own story and you've been planned to glorify His name. Por mais que seja difícil as estações que você está vivendo, Even if it's hard to live the season that you're living now. quando você olhar para os homens da Bíblia, When you look towards the men of the Bible, lembre-se que eles viveram aquilo que o Senhor planejou. remember that they had lived what God planned E for que no them. final nós possamos dizer, assim como Paulo disse: And at the end, you could say the same as Paul. combati o bom combate, I have fought a good fight. acabei a minha vida, guardei a fé, I finished my line and I've kept the faith. glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glorifying and exalting the name of the Lord. Pai querido e santo, estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Nós Te exaltamos, ó Pai,